Olá, amigos parceiros do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Desirê Brant, meteorologista da Notus, e é com enorme satisfação que, mais uma vez, nós da Notus, junto com o Sicredi, iremos apresentar a vocês as expectativas climáticas para a próxima safra de verão. Tudo isso através de um material bem completo e criterioso, com mapas e, claro, com os gráficos com o maior detalhamento da previsão para as áreas de abrangência do Sicredi em Ibiraiaras. Acompanhem. Confiram agora as expectativas climáticas para a próxima safra de verão, mas antes disso não podemos deixar de falar a respeito dos indicadores de clima, que são o El Niño, que foi o grande protagonista durante a última safra de verão, a neutralidade climática, que agora é a fase vigente, e o Laninha, que está previsto para se desenvolver ao longo agora deste segundo semestre de 2024. Bom, o El Niño, sem dúvida, foi o fenômeno protagonista, foi ele quem ditou as regras ao longo dos últimos 9 meses, ou seja, desde a primavera, o fenômeno provocou muita irregularidade e deixou a chuva abaixo da média no centro do Brasil e, por outro lado, ele foi um dos grandes responsáveis também pelo excesso de chuva no sul do país, inclusive no norte do Rio Grande do Sul. Isso principalmente durante a primavera de 2023 e agora no outono de 24. E infelizmente foi quando tivemos a tragédia no Rio Grande do Sul no início de maio, quando na ocasião muitos municípios registraram valores beirando 700 milímetros em menos de 3 dias, ou seja, valores históricos de chuva foram registrados neste outono de 24 no Rio Grande do Sul. Ainda temos o mar quente na altura do Pacífico Equatorial, mas já não temos mais um padrão de El Niño. Por outro lado, identificamos também a água mais fria nas áreas mais próximas à América do Sul e que ainda não se configura um Laninha. Bom, de qualquer forma, estamos de olho aqui no Pacífico, que é o maior oceano da Terra e, portanto, se ele fica mais quente ou mais frio, isso acaba influenciando no comportamento climático de uma forma global. Aqui do lado direito, nós temos o nosso aquário. Aqui identificamos as águas em profundidade, então dá para observar essa água mais fria emergindo. É como se tivesse a Austrália aqui do lado esquerdo do nosso gráfico e do lado direito a América do Sul. E aí observamos essas parcelas de água mais fria emergindo para a superfície e mais próxima à América do Sul e matando aos poucos essa água quente em superfície, ou seja, cada vez mais essa água quente diminui e daqui a pouquinho deve se configurar o fenômeno Laninha. De acordo com o último relatório do NOAA, o Laninha se desenvolve agora ao longo do segundo semestre. A maior probabilidade é que a gente tenha o fenômeno bem configurado aqui, consolidado mais para o final do ano e com a sua maior intensidade também no final do ano. Lembrando que, por enquanto, não tem previsão de um Laninha com forte intensidade. De acordo com o mesmo relatório do NOAA, a expectativa é que o Laninha venha com intensidade de fraca a, no máximo, moderada. Bom, e quais são os efeitos comuns que historicamente o Laninha costuma trazer? O primeiro deles, basicamente, é que em média chove menos no sul e mais entre o norte e o nordeste do Brasil. Sudeste e centro-oeste não há uma correlação muito clara, mas normalmente em anos de Laninha aumenta a chance para a formação de invernada durante o verão na porção mais central do Brasil. Bom, vamos começar com um dos primeiros desafios. Na verdade, para este inverno ainda não. Por quê? Ainda não temos o Laninha, então não teremos influência do Laninha para este inverno de 2024. Mas, se caso o Laninha já estivesse consolidado, o inverno ele viria com maior frequência de ondas de frio e mais prolongado também, inclusive aumentando o risco para geadas tardias. Mas, como eu falei, não é o caso, ainda não temos o Laninha, então para esse ano o risco de geadas tardias é muito pequeno. Bom, o Laninha também costuma atrasar o período úmido no sudeste e no centro-oeste, mas já eu vou até mostrar os mapas de chuva dos próximos meses e dá para ver que por enquanto não tem influência do Laninha, até porque é o que tudo indica, o fenômeno vai ganhar mais intensidade no fim do ano, então isso não deve comprometer pelo menos o início do período chuvoso no centro do país. Mais um desafio que historicamente o Laninha costuma trazer, que é o risco de seca prolongada no sul do país, e nós vimos isso de forma muito
significativa na safra de 22 para 23 no Rio Grande do Sul, quando houve aquela seca bastante severa, afetando drasticamente o agronegócio. Bom, e mais um risco, né, que o Laninha costuma trazer é o risco de invernada para o sudeste e para o centro-oeste e parte até da região norte, e isso costuma acontecer durante os primeiros meses do ano com o Laninha já configurado. Bom, vamos lá. Quais são as condições atuais? O mês de junho, ele teve a primeira quinzena com tempo firme, tempo seco mesmo, até mesmo na região sul do Brasil. A partir de meados de junho, a chuva retornou ao sul do país. Tivemos acumulados bem expressivos no Rio Grande do Sul, inclusive no nordeste do estado, contemplando as áreas de Ibiraiaras e ultrapassando a média histórica, como a gente olha aqui nesse mapa de anomalia. Quanto mais azul, mais acima da média. E é por causa disso, e claro, por conta também dos meses anteriores de uma chuva bastante expressiva, que temos altos índices de água disponível no solo no norte do Rio Grande do Sul e ainda com muitas áreas encharcadas. E o que esperar agora dos próximos meses? Bom, para julho, não deixa de chover, inclusive eu divido julho em duas partes. A primeira metade do mês com chuva no sul do Brasil e a segunda metade com tempo mais firme. Já já eu vou mostrar os gráficos de forma mais detalhada e aí a gente vai conseguir identificar essa falha na chuva na segunda quinzena de julho de forma bastante clara através dos nossos gráficos de chuva e também de temperatura, tá? Bom, e é por isso que o mês de julho, ele não deixa de ter chuva para o sul do Brasil, mas não alcança a média histórica em grande parte da região. Só ultrapassa aqui na região serrana do Rio Grande do Sul, Planalto de Santa Catarina, leste de Santa Catarina, agora boa parte do sul do Brasil com chuva abaixo da média. Em agosto, a chuva ganha força, ultrapassa a média e esse mapa aqui do lado direito, ele mostra a diferença da previsão do mês passado para a previsão desse mês. E entre o mês passado e esse mês, a previsão aumentou a chance da gente ter uma chuva acima da média no Rio Grande do Sul. Setembro também, tivemos um aumento da chance de chuva passar a média no Rio Grande do Sul, o volume de chuva aumenta para setembro e ultrapassa a média histórica no sul do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. Outubro também, em outubro, olha lá, a chuva aparecendo entre o sudeste e o centro-oeste, ou seja, ao que tudo indica, por enquanto não tem aquele risco do Laninha trazer algum atraso, interferir no início do período úmido. Já tem alguma chuva para o sudeste e centro-oeste. E sem deixar de chover na região sul, inclusive ultrapassando a média histórica no norte do Rio Grande do Sul, o que acaba contemplando o nordeste do estado. Novembro também, a chuva se alinha ainda mais aqui no eixo sudeste e norte do Brasil, sem deixar de chover no sul, ultrapassando a média em grande parte da região sul do Brasil e contemplando mais uma vez a região de Ibiraiaras. Em dezembro, a chuva ganhando ainda mais força, lembrando que essa é uma previsão mais estendida, pode mudar um pouco, mas ao que tudo indica, não há risco para alguma falha de chuva no mês de dezembro, no centro do Brasil, muito pelo contrário, as expectativas são boas. E no sul do país deve diminuir um pouco o acumulado, mas ainda o mapa aqui de anomalia indicando que a chuva pode ultrapassar a média histórica nas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul e isso contempla a região de Ibiraiaras. Quanto às temperaturas para os próximos meses, ondas de frio vão avançar com mais frequência, especialmente agora em julho e agosto. Entre uma onda de frio e outra, pode até fazer calor em alguns momentos e é por isso que o nosso inverno não vai ser rigoroso. E além disso, a partir de setembro, o potencial de frio, vejam que fica mais clarinho o azul aqui, tá vendo? Então, isso aqui já é um indicativo de que em setembro o frio já não vai ser tão forte, diminuindo bastante o risco para geadas tardias neste ano. Agora vamos ver a previsão de forma mais detalhada da chuva e da temperatura de julho até dezembro, começando pelo gráfico de julho e agosto, traçando a minha linha aqui de 10 milímetros, eu já identifico os momentos em que a gente tem chuva agrícola e como eu comentei com vocês, uma primeira quinzena de julho ainda com um pouco de chuva, já a segunda quinzena se mostrando mais seca em grande parte do Rio Grande do Sul, tá? Mas esse gráfico aqui, ele contempla as áreas do nordeste do Rio Grande do Sul, especialmente a região de Ibiraiaras. Em agosto retorna a chuva, ainda um pouco espaçada, tem uma previsão de queda de temperatura, mas olha só, aqui do lado esquerdo nós temos a escala de temperatura, do lado
direito de chuva, tá? E aqui do lado esquerdo, olha só, 5 graus aqui embaixo, então essa temperatura é até acima dos 5 graus, ou seja, o risco para geada é bastante pequeno. Já em setembro e outubro a chuva fica bem mais encorpada. Olha o mês de setembro com uma grande frequência de chuva, volumes também bastante expressivos, então eu já tracei a minha linha de 10 aqui, então uma chuva com bons volumes, uma boa frequência. Outubro eu divido em duas partes, primeira quinzena com chuva, segunda quinzena já com o tempo mais firme, uma leve queda aqui na temperatura, mas com baixíssimo risco de geada, porque é uma temperatura lá por volta de 7, 8 graus durante a madrugada. Novembro e dezembro. Novembro tem chuva, embora mais espaçada, e dezembro tem chuva também, só que de forma mais frequente em grande parte ali da região de Ibiraiaras. Então a gente vê uma boa frequência de chuva, bons acumulados também. Em novembro tem bons acumulados, em alguns momentos até uma chuva forte, só que as janelas de tempo firme um pouco maiores entre uma chuva e outra. Bom, para fechar a nossa história, vamos às considerações finais, começando pela chuva, que terá a sua distribuição normal para a época do ano. O único momento em que a chuva não alcança a média histórica é agora em julho, mas também não deixa de chover. O início da safra terá condições de alta umidade presente no solo, até ainda com algumas áreas encharcadas no Rio Grande do Sul. E aí vem o Laninha, que está previsto. Historicamente, o fenômeno costuma trazer o risco de estiagem para o Rio Grande do Sul, mas neste caso esse risco é maior para o início de 2025. Até lá ainda tem muita água para cair. Quanto à temperatura, esse inverno vai ser mais frio do que 2023, porém sem ser rigoroso. As ondas de frio avançam, só que elas avançam alternadas por períodos não tão frios e até com calor em alguns momentos. O frio mais intenso ele ocorre agora com mais frequência em julho e agosto. Em setembro já diminui bastante o frio e, portanto, o risco para geadas tardias neste ano é muito pequeno. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que todas estas informações possam ajudá-los nas melhores tomadas de decisões. Desejo a todos uma excelente safra. Um grande abraço e até a próxima!